Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que está chegando aqui agora, muito obrigado pela tua presença aqui no canal. E aí, vamos dar continuidade? Porque eu saí da Igreja Católica e você foi para onde, Rê? Ah, aí é que tá. Então, bora lá, senta aí, vamos escutar. Tá lavando louça? Deixa o celular no cantinho assim, só vai escutando a Rê, não precisa ficar olhando a minha beleza, não. Tá bom, gente? Então, vamos lá pro vídeo lá. E é isso aí. Saí, não, parei de ir lá na igreja, continuei levando a minha vidinha, né? Às vezes eu ia na missa, mas não ali na igreja do bairro. Eu ia lá na cidade. Dali minha filha já ia tomar uma cervejinha com os amigos, né? Coisa e tal. Mas continuei assim. E fui levando a vida durante um bom tempo, tá, gente? Só que nesse período a gente vê o lado gostoso da vida e vai deixando as rezas, as orações, as conversas com Deus para outro dia, para depois. Às vezes eu chegava cansada, depois eu faço uma oração. Depois eu faço. Ou então eu o quê? Eu coloquei Deus para depois. E Deus nunca é para depois. Deus é em primeiro lugar. E aí, muita coisa errada foi acontecendo na minha vida. Eu comecei um relacionamento com uma pessoa que eu dediquei muito tempo da minha vida, dediquei, né, assim. E aí, no final, eu fui o quê? Trocada por uma outra mulher. Quem me dera, gente. Eu sim, minha gata, arrei aqui, essa nega aqui foi trocada por um homem. Não te conto. Fui. Sem detalhes. Mas eu fui trocada. E isso, gente, foi. Me deixou lá no fundo. Me deixando por muito tempo mesmo. Eu tinha mágoa da pessoa, sabe? Me senti traída. Eu fui traída, sabe? Eu fui enganada, sabe assim? Como que isso foi acontecer comigo? Se você que é traída por uma mulher, já é doloroso, por um homem ainda é pior, sabe? Hoje eu sei que nós não estávamos no caminho, porque senão eu não tinha essa família linda, maravilhosa que eu tenho hoje. Esse marido que gosta de mim ou me ama, não sei, né? Bom, ele fala, eu te amo. Quando a gente tá brigando, eu te amo. Eu não sei, né? Assim, né? Apenas como mecanismo de defesa. Então, mas que eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho a minha vida, né? Coisas que eram para acontecer. E aí eu fiquei muito para baixo mesmo. Eu fiquei chata, eu fiquei emburrada, eu era uma pessoa, sabe, assim, totalmente sem noção, fazia coisas que falava assim, nossa, não é a Rê que está fazendo, misericórdia, o que que é isso, né? E aí, como por exemplo, o que vocês que estão curiosos, beber demais, tá? Beber demais, eu estava entrando num alto grau de alcoolismo muito grande, sério. E aí uma vizinha, ela falou assim para mim assim, Rê, é, vamos na igreja, na minha igreja, sabe assim, eu senti que eu estava precisando voltar para a igreja, mas eu estava com vergonha de Deus. Vou falar isso para vocês, era isso, era vergonha de Deus. Aí eu falei assim, pô, eu fiz tanta coisa sabendo assim, assim, mas eu, sabe um dia assim, quando você parece assim que ela me pegou e foi? Eu fui parar aonde? Na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo de Taubaté. Gente, fui muito bem acolhida lá, pessoas maravilhosas. Me batizei na igreja, sabe? Tava tudo muito bem. Mas aí aquela coisa, bateu aquela coisa assim, tá faltando algo. Tá faltando algo. Tá faltando algo. Coisas assim, nossa, eu lembro da irmã Celeste. A irmã Celeste, a gente ia muito lá do irmão José, sabe? Eu esqueci o nome, foi dos pastores, sabe? Muitas, do irmão Fábio, nossa, do Flávio. E isso há muitos anos, gente, olha só, há muitos anos já, né? E quando eu me batizei, gente, parecia que algo ruim assim, olha, acabou, saiu. Quando eu subi, foi algo assim novo que estava acontecendo na minha vida.
E aí foi um período que eu fui o quê? Que eu conheci o Rui, mas a minha história com o Rui, aí isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Nós fomos o quê? Morar junto. E isso não era bem visto pela igreja, né? Isso não ficou vindo. Mas eu já não estava mais com aquela sede de ir para a igreja. Eu fiquei entre a igreja e um amor, vamos dizer assim. Eu já não estava mais. E aí o Rui arrendou uma casa, alugou uma casa lá no Brasil e nós fomos morar junto. E aí isso é contra a igreja, né? Aí uma senhora, eu recebi muitas críticas, sabe? Mas assim, de um jeito até muito carinhoso. Mas aí teve uma senhora lá, né? Eu morava em frente à casa da minha mãe, sabe? E essa senhora também, ela morava perto assim de mim. E eu tava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu até poderia voltar para a igreja, assim, quando essa senhora chega na minha casa. Porque assim, eu estava num período ainda de que eu não sabia receber uma crítica ou via de outros lados. Porque tudo, gente, é conforme as coisas, como as pessoas vão falar com você. Olha só para você ter uma ideia. Essa senhora chegou na minha casa e falou assim para mim assim: "Você é a vergonha da igreja. Você nos envergonhou. Você não pertence lá." De novo eu escutando isso. Eu falei: "Meu Deus do céu, poxa." Eu falei assim: "Mas não precisa se preocupar não, que eu não vou não. Porque você está vivendo em pecado com ele." Eu sabia que eu estava vivendo em pecado. Independente se fosse igreja católica, se fosse igreja evangélica, eu estava vivendo em pecado, sim. Eu sou casada no civil, né? Como eu já falei para vocês. Você estava. E não, mas na época não. Na época a gente foi morar junto primeiro. E aí você está vivendo em pecado, ainda mais porque ele é divorciado, coisa e tal, que não sei o quê. Aí eu falava assim, mas o Rui é a minha pessoa, é a minha metade. Eu falava assim, ele é. Eu, né, pelo menos eu acho que ainda é, né? Bom, também são 16 anos, gente, né? Pô, já estamos tudo acostumados já, né? Não sei o futuro a Deus pertence. Mas ela foi isso, e ela me criticou, me falou isso. Uma senhora, não respondi para ela por respeito à idade dela e era o ponto de vista dela. Passados-se 15 dias, o filho dessa senhora pegou o carro, dando cavalo de pau, bêbado e drogado, atropelou um senhor de bicicleta, seu Roberto. Lá seu Roberto é um faz-tudo que tem lá em Taubaté, sabe? Dali do nosso bairrinho, do nosso bairro. Ele é um faz-tudo. Essa senhora já faleceu. E cadê o exemplo, né? Cadê o exemplo? Um dia, minha mãe e minha filha, eu tava com o Joãozinho no colo, e aí a minha mãe, e nós estávamos na paragem, no ponto de ônibus, né? E essa senhora chegou e falou assim: "Este é o seu filho, Renata?" Eu falei assim: "É meu filho abençoado." Porque não, gente, eu não fui morar com o Rui porque eu tava grávida. De jeito nenhum. Eu fui morar com o Rui em janeiro e engravidei em maio, tá? Uma história muito bonita, aonde eu me tornei devota de Nossa Senhora de Fátima. Olha só. E aí ela foi falar alguma coisa, sabe, assim, por eu não estar indo mais na igreja. A minha mãe não aguentou. Minha mãe falou assim: "Vem cá. A senhora está criticando a minha filha, a senhora está falando isso, mas e o seu filho que atropelou o seu Roberto? Ele estava bêbado, ele estava drogado e a senhora. Isso é conduta também da igreja?" Nunca mais a mulher falou comigo, gente. Nunca mais a mulher falou comigo. Depois de alguns anos eu soube que ela faleceu, né? Mas tudo bem. Mas nessa mesma época em que eu fui morar junto, olha só como é que são duas pessoas da mesma igreja e como vieram falar comigo. Primeiro foi essa senhora. E segundo, sim, eu vou falar o nome dele, porque são pessoas que eu gosto muito, o irmão Ailton. Sempre aonde ele me encontrava: "Ô, irmã", nunca me criticou da igreja ali,
foi a única pessoa que não me criticou, gente. Ele chegou no meu portão, nós morávamos na mesma calçada, ele um pouco mais à frente, ele chegou lá e falou: irmã, a irmã sabe que não é do bom visto aos olhos de Deus tudo, né? Ele queria até pagar o meu casamento com o Rui e tudo, mas o Rui tinha que passar por vários processos ainda de separação, né? E também de um monte de coisa lá. Não é processo de bandidagem, não, viu, gente? É de Polícia Federal, da permanência dele no Brasil. Porque sim, o Rui ficava pouco tempo no Brasil, tá? Estava em processo ainda, daquela, igual vocês fazem aqui quando o pessoal passa pelo CEF, a mesma coisa. Então, e aí só depois que saísse o divórcio dele é que a gente sim poderíamos nos casar. Mas aí a gente resolveu. E ele falou: minha irmã, a minha casa, porque na casa dele era uma casa de oração, está aberta para você, para o seu marido. Lembre-se que eu te amo, Jesus te ama e eu também. A minha família te ama. O que vocês precisarem, a Nazira, que é a esposa dele, ela deu tanto presentinho pro João Manuel quando João Manuel nasceu, gente. Foi lá em casa, foi nos visitar, nunca falou isso da gente. Pessoa evoluída. Espíritos evoluídos. O irmão Ailton, sim, é um espírito evoluído. Eu vejo ele assim, às vezes a pessoa pode ver que tem algum defeito, tudo assim, mas eu não. Um homem que ele não olha para você, se ele puder te ajudar, ele te ajuda, sabe? Sabe, justo. Ali também, se tiver que dar os puxão de orelha, dá também. Mas ele não me criticou, a Nazira não me criticou, sabe? Fora a vizinhança, né? A vizinhança, olha onde que eu tô agora, gente, linda, bonita e maravilhosa, né? Então, mas eles não. Mas aí eu deixei de frequentar a igreja lá. Ficou um tempo, fui indo, deixei de frequentar, mas não deixei dessa vez de fazer as minhas orações. Continuei não indo na igreja, não, né? Continuei, não ia nem na igreja católica e nem na igreja evangélica. Batizamos o João, sim, na igreja católica, em Cachoeira Paulista, que a minha irmã e o meu cunhado são os padrinhos do João Manuel, né? A Maria também é batizada, mas se eu pudesse batizar a Maria de novo, eu batizava, porque os padrinhos que eu escolhi para Maria são tudo, nossa, não olha nem pela afilhada. Acha? A Maria chama a minha irmã de madrinha, sabe? Ela chama, sabe? Assim. Eu falei que se eu pudesse batizar, eu batizava a Maria Rita aqui, porque eu respeito o meu marido. Ele é católico, ele gosta, ele vai, às vezes ele assiste aqui a Canção Nova, né? Porque passa aqui, então, sabe? E foi seguindo a minha vida, Deus foi me abençoando, tivemos nossos altos e baixos, sim, gente. Mas agora vai ficar para o terceiro vídeo, ok? Um big beijo para vocês. Tenham todos uma boa noite, dia, tarde. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, eu só sei que eu quero você aqui no próximo vídeo. Eu quero você comentando também, porque eu tenho visualizações. Só que eu tenho poucos comentários. Eu quero também. E outra coisa, gente, vou fazer aqui, dar um puxão de orelha aqui. Com 5K, tem vídeos meus aí que demora bastante. Cadê o povo que tá inscrito no meu canal? Ai, cadê os tals do... Por isso que eu digo para vocês, gente, os amigos fiéis, né? Isso fica para uma próxima, tá bom, gente? Olha, mas o que eu desejo para vocês é muita luz, muita paz, muito amor. Não é para você sair aí agora, abandonar a sua igreja, tá bom? Eu tô contando a minha história, a minha experiência, tá? Eu tenho amigos católicos, amigos evangélicos. Nossa, a gente brinca, a gente briga, a gente discute, sabe? Mas são pessoas evoluídas. Eu escuto música católica, amo música gospel. Tem algumas músicas que eu não gosto, não, mas tem umas músicas que eu sou apaixonada.
Porque quando você gosta de uma música, quando aquela música te transmite, é tudo aquilo que você está sentindo, que você quer falar para Deus. E às vezes a gente não sabe falar para Deus, não é? A gente tem aquela oração assim, já programada. A gente não sabe falar para Deus, não conversar com Deus. Ó, um big beijo para vocês, gente. Até a próxima.